O Chico tem várias mediunidades, ou por outra, a mediunidade dele é muito polimorfa. Ele, naturalmente, a mediunidade mais acentuada dele é a de psicografia, mas o Chico apresenta, por exemplo, clarividência, clareaudiência, ele pode ver e ouvir os espíritos. Além disso, ele possui a faculdade de sair fora do corpo, desdobrar-se. Não é bem uma mediunidade, mas é uma faculdade paranormal que inclui, naturalmente, os fenômenos paranormais. E, finalmente, o Chico apresenta a faculdade de materialização. Ele pode provocar materializações, ele produz ectoplasma, e, finalmente, ele tem uma mediunidade raríssima, que é justamente a de xenoglossia, falar línguas estranhas, línguas estrangeiras. Fé, crença no espiritismo ou uma questão de confiança? Chico Xavier ganhou respeito e superou barreiras em várias religiões. Foi assim com a família Muscat, uma típica família judia, numerosa e extremamente religiosa. Moradores de São Paulo, todas as sextas-feiras se reúnem para celebrar o Shabat, o sábado judeu, dia de descanso e orações. Mas um drama familiar os aproximou de forma profunda a Chico Xavier. Eu rotulo ele o melhor nome que eu conheci aqui embaixo. O Chico Xavier, junto com meus filhos e meu marido, me deram o alicerce para que eu pudesse me manter em pé e continuar a viver. A morte inesperada do filho primogênito, Roberto, há 31 anos, abalou intensamente a família. Aos 19 anos, ele fez uma cirurgia de desvio de septo e sofreu um choque anafilático, uma reação alérgica súbita, com os medicamentos pós-cirúrgicos, e não resistiu. Olha, a morte do meu filho realmente foi o fim do mundo. E é o fim do mundo até hoje. Mesmo passado tanto tempo. Fazem 31 anos que meu filho desencarnou e parece que foi ontem. O desespero e uma forte depressão levaram o casal a aceitar a sugestão de amigos para o encontro com Chico Xavier. Mas a desconfiança no início era grande. Primeiro contato, ele me deu a mão, beijou e falou assim: Doutor Davi, a morte não existe. Eu falei, como não existe a morte? Então eu e meu filho aí faz um mês, 2 meses, sei lá. Quando as cartas de Roberto começaram a chegar, a surpresa. Lá estavam detalhes que só a família poderia saber, inclusive palavras em hebraico, idioma que Chico não conhecia. Eu já não sabia mais nada. A minha alegria foi muito grande. E tive uma prova que meu filho estava realmente vivo, pela mensagem que ele mandou. Coisas que o Chico não sabia, porque eu não era amiga do Chico Xavier. O marido demorou a se convencer. Eu li aquilo N vezes, mas até que começou a vir coisas lá que não tinha como eu contestar. Por quê? Porque só eu que podia saber disso. Ao todo, foram 54 mensagens psicografadas por Chico Xavier. Mas a devoção ao médium não abalou as convicções religiosas da família. Eu não deixei de ser judeu. Vou na sinagoga, respeito as nossas tradições. Independente de crença ou religião, Chico Xavier conquistou um lugar especial nesta casa.
Tem um respeito danado pelo Chico Xavier. Eu tenho 6 filhos. No meu coração tem 6 lugares, mais o 7º, que é do meu marido, e tem o 8º, que é o Chico. Então, no meu coração, ele está sempre presente. Vim me recorrer ao Chico Xavier como uma última tentativa minha de conseguir, por pequena notícia, 5, 3 linhas que fosse, a respeito do meu marido, que foi assassinado pelas costas com 3 tiros. Falei sobre o desencarne do meu marido, as ameaças sofridas, e ele anotou simplesmente o nome, a mensagem. Ele traz uma parte assim muito linda, em que pede a mim fé e coragem, e que não fique assim a respeito dos processos e os autos que ele atuava, que da parte dele não seria possível ele alterar nada, e sim de Deus. E ele está aprendendo então com isso, que tudo isso está relacionado às reencarnações anteriores que ele deve ter assumido. Para eu crer que realmente era ele que estava escrevendo, ele me chamou Darling, usou frases corriqueiras e comuns que nós trocávamos em inglês. Nós usávamos o inglês normalmente assim em pequenos recados. Que nossa vida foi levada assim a fazer uso dessa linguagem, para que pessoas então assim estivessem por perto não viessem a saber, né? Frases naturais e íntimas. E no final da carta assina da maneira que eu o chamava, Lely. Eu sinto ainda muita emoção ao contar, mas eu sinto que eu vou ter de agora em diante coragem, que é o que eu realmente vim encontrar na carta dele. Pedir coragem e mais força para eu viver meu dia a dia, porque eu não consegui viver até agora. Eu comuniquei ao Chico do falecimento da minha mãe. No dia mesmo eu recebi simplesmente uma pequena mensagem dizendo que ela se encontrava em refazimento espiritual, que precisava de muitas preces, e através das nossas preces diariamente, eu especialmente, e da minha esposa, tentamos fazer o melhor possível. Daí depois, no dia 22 não lembro bem a data, 6 meses depois, nós recebemos a primeira mensagem psicografada em italiano. Coisa inédita que Chico até então nunca tinha psicografado em italiano. Então ele nos dizia que se encontrava sob orientação espiritual, estava sendo ajudada espiritualmente, que estava muito ligada a nós, especialmente ao meu pai, a minha irmã, que eu tenho uma irmã que se encontra na Suíça. Então, a primeira mensagem que eu recebi, observei um fato assim estranho, no modo do Chico segurar o lápis. Porque todas as mensagens que ele estava psicografando, ele tinha uma posição. Quando veio a mensagem da minha mãe, observei que ele segurou o lápis com o dedo indicador e o médio. E o lápis estava inclinado.
E eu senti uma vibração dentro de mim, estava afastado, e de fato era a mensagem da minha mãe. Esse é um dos cartões postais, onde tem a assinatura dela, e essa seria uma das mensagens que coincide com a assinatura dela. E mesmo assim, as palavras assim, que ela dizia para nós, tem muita coisa na mensagem que dá a entender claramente que são as próprias palavras delas nas cartas que ela dizia para mim. Yolanda recebeu do filho, Augusto, dezenas de mensagens, publicadas em vários livros do médium. Augusto acabou se transformando numa espécie de secretário espiritual de Chico Xavier nos recados aos mais jovens. Nesses recados, mais um fenômeno da psicografia. Chico recebe em gíria, como neste trecho. Se você entrou em fria e sacou a jogada, não deixa a cuca fundida, põe atenção uriçada no trabalho e mande a bola pra frente. Se você tomou algum catiripapo, larga aquela bronca, ofereça maleme ao casca de ferida e fique na sua, mandando aquela brasa. Se você vive na pior, matando cachorro a grito, não seja menino de mão grande, encare a pedreira com vontade para não se embananar entrando na canória. Se a peça fina se mandou para longe de você, não busque encher a cara, nem procure a erva mágica. Faça sempre mais força e fature sucesso. Se você caiu na fossa, esqueça perereco e pichações e mostre peito e raça naquela base diferente, dando duro na vida e confiando em Deus. Como Yolanda, a mãe de Augusto, muitos pais e mães acabaram convertidos às ideias espiritualistas. Afinal, eles tiveram a maior de todas as provas. Depois de muitas discussões entre espiritualistas e materialistas sobre o aspecto puramente paranormal de Chico Xavier, as dúvidas permanecem as mesmas. Essas discussões vêm há mais de 50 anos. Todos esbarram num ponto fundamental. Como ele consegue citar, para as famílias que o procuram, nomes de parentes mortos, dos quais ele não poderia ter conhecimento? Como ele consegue reproduzir obras de mortos geniais? Alguns que não admitem o espiritismo tentam explicá-lo assim. Chico Xavier tem o dom de ler o consciente, o subconsciente e até o inconsciente das pessoas. No mais, ele é um gênio da imitação. Uma posição equilibrada, no entanto, levará à conclusão de que imitação tem limite, mesmo para gênios. E afirmar que ele lê tão profundamente a complexa intimidade dos seres humanos é dar-lhe um poder maior do que ele próprio admite possuir. É transformá-lo num Deus. A verdade é que não é possível decifrá-lo cientificamente, com o conhecimento atual da humanidade. A discussão vira um problema de fé. Há os espíritas, para quem os fenômenos são normais, e há os que não aceitam, mas também não explicam. A hipótese da sua loucura, uma espécie de paranoia ainda não catalogada oficialmente, esbarra nos mesmos problemas. O médium nunca se opôs à pesquisa dos fenômenos que lhe ocorrem. Por outro lado, os pesquisadores não tiveram outra saída. Ou ficavam sem resposta, ou aceitavam a versão espírita. Aqui está o resultado de uma dessas pesquisas. O eletroencefalograma mostra o exato momento em que o médium entra em transe, ou, na linguagem espírita, recebe uma entidade comunicante, como Emmanuel. Pelos conhecimentos atuais da neurologia, Chico Xavier seria diagnosticado como um epilético. O problema é que o médium mineiro jamais apresentou, em toda a sua vida, sintomas de epilepsia. A pesquisa não seguiu adiante.